pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Senhor Deus, traz sobre nós esta noite revelação. Senhor, traz entendimento das coisas do Senhor. Entendimento, abre o nosso entendimento para a obediência das coisas do Senhor. Por favor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho aqui um canário e eu tenho aqui um beta, um peixe beta. Aquele peixe de briga, né? Peixe chinês. Eles estão no ambiente deles, no ambiente favorável deles. O reino de Deus é como isso aqui, é um ambiente. O reino de Deus é um ambiente. Nós vemos o texto dizer que nós recebemos um reino. Nós lemos aqui que nós recebemos um reino. É muito interessante pensar que a gente pode entrar no reino, que a gente pode estar no reino, mas nós recebemos um reino. Como é que é isso aí? De fato, o reino de Deus, o governo de Deus, a ação de Deus, a esfera de domínio de Deus, em forma geral, é sobre tudo. E aí as pessoas que não compreendem o reino de Deus diriam assim: por que é que Deus não impediu que a barragem de Brumadinho caísse, desmoronasse? Se Deus é um Deus de amor, por que permitiu? Essas pessoas não conhecem a ambiência do reino, o ambiente do reino não conhecem. Elas acham que reino é só preto e branco. Deus tem todo o poder, então Deus governa tudo. Se a barragem caiu, então Deus não governa tudo, ou então Deus governa tudo, mas é mal. E não é assim que funciona. O reino tem um ambiente. E vocês estão, e nós estamos estudando Mateus, nesses estudos de conexão, e nós estamos vendo que o primeiro grande sermão, o cerne do que Jesus ensina, é o Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres, ele sentou, começou a ensinar aos seus discípulos, e bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus, e ele vai falar aquelas bem-aventuranças todas elas. Então, o que você vai entender do reino de Deus? Jesus nos chama para dentro de um reino e nos remete um reino. Ele foi embora, mas ele nos entregou um reino. Ou seja, há como que a pessoa está fora e ela entra no reino, e ao mesmo tempo recebe o reino. De modo que quando você lê as coisas que são difíceis de viver, de fora do reino, a pessoa diz: rapaz, é impossível praticar isso tudo, é impossível. Como é que o cara vai dar outra face para o inimigo? É impossível, ninguém vai fazer um negócio desse. É uma idiotice, é figurado. Ele vai dizer isso. Porque ele está fora, ele não entende o que significa. Por isso que o reino de Deus não é um corolário de mandamentos. Por isso que não dá certo você chegar aqui e falar: você não pode tomar cerveja, você não pode tomar isso aqui, não pode dançar, se você falar isso tudo. Essa semana saiu inclusive um vídeo de John Piper, eu não vou citar o título do vídeo porque não convém, mas está lá no YouTube, você digita John Piper, Ministério Fiel, é pecado, aí tem lá uma explicação dele. E você vai ver a explicação dele, ele não entra nesse negócio de pode e não pode. Porque o reino de Deus não é mais assim. A lei de Deus do Antigo Testamento, ele dizia literalmente o que podia e o que não podia, como eu falei domingo passado. Mas no reino de Deus, ele vai além disso aí. O reino de Deus, queridos, é um novo habitat. Você habita no reino de Deus. Você não simplesmente conhece o rei e vive como quer. Não, você entra no reino de Deus. O reino de Deus é um habitat, é um ambiente. E esse novo habitat do reino é o lugar onde Deus coloca a nova criação. A velha criação está toda aqui fora, queridos. A velha criação quem é? Quem nasceu do pai e da mãe. Mas quem nasceu de Deus, ele está no reino. Quem não nasceu de Deus, nasceu do pai e da mãe, ele é cidadão. Mas quem nasceu de Deus, ele então... E nós vamos citar 3 textos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago 1:18. Tiago 1:18. O texto de 1 Pedro 1:23, que eu não vou pedir para você abrir, diz que nós fomos gerados de esperma incorruptível. Está escrito literalmente assim no grego, esperma. Ou seja, a semente de Deus, o esperma de Deus. É isso aí no grego que está escrito, gerou. Mas Tiago 1:18 você vai ver. Segundo a sua vontade,
Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. O que é gerou pela palavra da verdade? É o esperma de Deus. A palavra não é esporos. Você sabe que todo vegetal, ele se reproduz por esporulação. Você sabe disso, né? É esporos. Mas a palavra de Deus não é esporos. Ela é esperma. É porque ela é semente de Deus. Então não é um esporos. No original grego é esperma. E nós fomos gerados pela palavra da verdade. Ou seja, quando Deus lança a palavra sobre alguém, Ele está gerando alguma coisa. Como uma fecundação. Ele está fecundando. Esse é o poder de Deus, diferente da esporulação de um vegetal, que não tem vida em si, mas aqui é esperma mesmo. Então tem um ser. Para poder dar esperma tem que ter um ser. E é isso no original que tem. Gálatas 6, verso 15. Gálatas 6, 15, texto conhecido. Lê para mim aí, Gálatas 6, 15. E depois 2 Coríntios 5, 17. Gálatas 6, 15 diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Pode ler o resto? Mas sim. Vamos lá, começar do zero. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Niles, hoje é Macro. Vamos lá? Gálatas capítulo 6, verso 15. Gálatas fica no Novo Testamento, tá? Um pouquinho antes de Filipenses, de Colossenses, de Efésios, isso. 6,15, vamos lá, todo mundo? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, o ser uma nova criatura. Opa! Circuncisão e incircuncisão não tem virtude alguma. O que significa isso? O que significa isso? De onde vem a circuncisão? Do Antigo Testamento, da lei e de Abraão. Vem do Antigo Testamento, é uma lei. Por quê? Todo circuncidado é oferecido ao Senhor, ele tem uma marca. Marca de quem crê, marca de quem obedece. Quem era que circuncidava? Só judeu. Então o circunciso é o judeu, o incircunciso é o não judeu. Então não tem valor nenhum dizer que quem é, quem não é, quem faz, quem não obedece, quem... Não, isso não tem valor. O que é que tem valor? Na continuação do texto, ser uma nova criatura. Então, ou Deus gera você para ser uma nova criatura do ambiente do reino, ou você não é do reino. Aí se você falar, eu já conheço isso, calma, você conhece isso, mas eu vou falar do ambiente do reino. E por último, 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém, 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem uma tradução que diz assim, quem está em Cristo é nova criação. É a segunda criação. Por isso, Deus, essa outra primeira criação que vem de Adão, ela vem com pecado, ela vem com inclinação. Deus tem que gerar uma nova humanidade. Então nós somos a nova humanidade. É exatamente isso que a Bíblia diz. Nós somos nova criação de Deus. Para que essa nova criação tenha o quê? Essa nova criação vai realizar o propósito de Deus. Por isso que eu digo a você que ninguém entra no reino de Deus porque quer. Ele pode ir na conexão várias vezes, ele não entra no reino de Deus. Ele não entra no habitat do reino. Ele recebe o reino. Olha aqui, a expressão tão forte, receber o reino. Como? Recebe o governo, ficou mais fácil. Recebeu o reino, ficou meio difícil. E recebeu o governo de Jesus na sua vida, ficou um pouco mais fácil de entender. Ele acolhe, ele aceita, ele entende, ele se submete. Ficou mais fácil ainda. Recebeu um reino. Ninguém entra no reino a não ser que nasça de novo. Porque senão, você não está na natureza. Jesus anunciava o reino que estava ali chegando, mas para cada discípulo ainda precisava acontecer o fundamental. O que era? Precisava acontecer a cruz de Cristo. Os discípulos, eles tinham que viver com Cristo, mas mesmo vivendo e aprendendo, eles não viviam o reino. Jesus anunciava, mas eles não viviam. Por que não viviam? Porque eram velha criatura. Jesus não tinha... só um parêntese, esse barulhinho aqui, viu, queridos? Esse barulhinho aí, domingo que vem, eu não sei se hoje o videirinho aqui diz hoje não está funcionando, porque pintou tudo, não sei se você entrar lá, você vai ver, está tudo pintado.
Domingo que vem vai estar um detono só, né? Botaram até uma réguazinha ali na entrada, tá maravilha. Aí hoje as crianças estão soltas, então faz um barulhinho um pouco maior, mas fecha a parede, é normal. Vamos lá. Então, os discípulos, quando estavam vivendo com Jesus, eles estavam vendo Jesus anunciar o reino, eles anunciavam o reino, mas eles não viviam o reino. Eles não estavam sob o governo de Deus. É tanto que eles fizeram um monte de besteira. Um deles, lá em Marcos 10, fala assim: Senhor, quer que desça fogo do céu? Quer que peçamos para descer fogo do céu e consumamos a eles, os samaritanos? Jesus responde: vocês não sabem de que espírito são, porque o Filho do Homem não veio para destruir as vidas, veio salvar. E várias vezes, Pedro mesmo negou a Jesus, tudo isso aconteceu. Ou seja, eles tinham intenções, tinham chamado, mas eles não tinham uma nova natureza para viver reino. Acontece que depois que Jesus sobe aos céus, ou seja, Jesus, ele envia o seu Espírito lá no Pentecoste, então o que vai acontecer? Jesus veio, Jesus encarnou, Jesus morreu, ressuscitou, Jesus subiu aos céus e Jesus enviou o Espírito. Quando enviou o Espírito, começa o reino. Porque o reino de Deus é o próprio Deus neste ambiente. É tanto que ele disse: vai em Jerusalém e fique lá. Uma hora dessas, você vai ver chegar alguma coisa. Eles ficaram lá sem fazer nada, 500 pessoas, foi diminuindo, 380 foram embora, ficaram 120. 120 estavam lá, o reino chegou. A expressão do reino, o recebimento do reino, eles recebem o reino. E o reino de Deus, ele toma forma na vida de cada um de nós. Ou seja, agora uma coisa é certa: ou a pessoa é do reino, ou ela não é do reino. Não se trata de ter fé. Então preste atenção uma coisa. Você conhece um monte de crente, pessoas que creem. Eles vivem no reino de Deus? Você não pode afirmar. Porque a fé não é o reino. O texto lá em Tiago capítulo 2 diz assim: crês tu em Deus, fazes bem. Os demônios creem e até tremem. Então a fé é um passo, uma ferramenta para ir além. O sujeito que creu e parou na fé, ele não está no reino. Ele creu. E Jesus também teve um monte de gente que creu nele e depois falou: crucificam. Porque ele não terminou a história ainda. Então quando a pessoa crê, simplesmente crê, não sei o que é aquilo. Vocês podem observar, a pessoa vai na conexão e a gente não fica dizendo o dia do batismo. Já reparou isso? Vai ter batismo? O que é se batizar? Nunca faço isso. Porque eu não ofereço aquilo que quem tem que gerar é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que gerar fome nela. Quando a pessoa vem perceber que eu quero... Opa, o Espírito Santo está movendo ela para algo a mais. Então agora ela não está só crendo, ela está obedecendo, ela está no reino de Deus. Então isso é diferente. Por isso que você vê, muitas vezes, pessoas agirem aparentemente no reino, mas pessoas que estão aparentemente no reino, agindo como se não fosse do reino. Aí você fica aquele ambiente, você está no ambiente do reino, mas parece que Jesus não reina, né? Vive num ambiente geral onde não é reino, onde Jesus não reina. Como é que você consegue viver no reino e respirar outro ar? É reino ou não é reino? Agora eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Vou utilizar esse material aqui para fazer. Você só vai funcionar, meu amado. Você está no reino. Jesus gerou em você uma nova vida. Você só vai funcionar no reino. Você é uma nova criatura? Sou. Você só vai funcionar no reino. Fora do reino, você vai ficar, nem é uma pessoa do mundão, ou seja, nem é um cara que se entrega aos prazeres e vive a lá vão ter, e nem vive o reino de Deus, não é nada. Eu não digo nem que é morno, aqui não é nada. Calma. Coitadinho. Pronto. Até botar uma aguinha aqui em cima dele. Vou pregar com ele aqui. Uma pessoa que é do reino, ele está no habitat, mas ele insiste em viver incrédulo, dependendo de si, somente de si, fazendo suas próprias escolhas, governando sua própria vida. Ele não ama ninguém. Ele é do reino,
Mas o que adianta ser do reino? Ele vive fora do reino. Ele sabe o que é o habitat do reino, mas não vive. Aqui era para ele estar amando, mas o reino de Deus é um habitat. O reino de Deus é um ambiente onde você pode conviver com seus irmãos e conhecer os defeitos dos irmãos e não se afastar deles. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, todo mundo da nossa conexão é legal? Eu nem pedi para vocês responderem, já responderam aí. Eu não pedi para vocês responderem. Vocês se entregaram, todo mundo se entregou aí. Eu vou fazer uma pergunta. Tem alguma conexão que não tem nenhum doido? Levante a mão. Não, levante a mão a conexão que não tem nenhum doido. Aí, ó, não tem nenhuma. Toda conexão tem uns doidos. E o coitado do peixe não vai morrer, irmão? Que agonia, né? O pastor vai matar um peixe para poder ensinar uma lição. O sujeito saiu do ambiente do reino, hein? O sujeito saiu do ambiente do reino, ele tem que viver, ou ele vive como um mundano vive, como um mundano é e como um mundano age, ou ele está no reino e vive o reino. Então, aqui fora, se você quiser ficar rico aí fora, sem Deus, você tem que roubar, meu irmão. Você tem que enganar. Você não é do reino. Galera, estou falando genérico, é lógico. Você não é do reino, tem que roubar. Tem que sonegar. Você tem que ler as 48 leis do poder e derrubar todo mundo que tiver na sua frente. 48 leis do poder é um livro horrível. Porque é o recurso. É o recurso que você tem. Aqui no reino não funciona. Então, se você é do reino e vive aqui fora, azoado com dinheiro, materialista, preocupado. Se você vive aqui fora do reino, como se mundano fosse, você é a pior pessoa que existe. É um infeliz. Porque do lado de fora você quer ficar, tem que roubar, meu irmão. Aí você fala, meu Deus, numa igreja o pastor dizendo para roubar. Não, eu não disse. Eu estou dizendo a você que a pessoa é de fora. Ainda não morreu. Mas muitos estão assim na igreja. Eles nasceram de novo e vivem como o mundo vive. Vive fora do reino. Sabe que o reino vem amor, sabe que o reino tem santidade, sabe que o reino tem realmente suportar o irmão, mas não vive. Aí, ó, fica assim, ó. Eu perguntei lá pro rapaz se esse peixe morria. Ele falou, não, esse peixe só morre se secar. Ele só morre se secar. Eu já fiquei com o peixe desse 2 horas lá de fora e não teve problema. Mas ele é o peixe que não morre, tá? Fique tranquilo. Eu tive o cuidado e amanhã de manhã eu vou devolver para a loja. Paguei R$15, mas eu vou devolver. Eu disse, amanhã eu trago de novo. Né? Tá ele de novo. Ah, está no reino de novo. Graças a Deus. Entrou no reino. Mas, irmão, isso aqui é um canário. É interessante. Boa parte de vocês não gosta de pássaro porque considera uma maldade prender o passarinho numa gaiola tão pequena, não é verdade? Os que não gostam ou que nunca leram sobre isso, pensam isso. Aqueles que criam passarinho não pensam isso. Se eu pegar este passarinho e abrir aqui a gaiola, esse passarinho vai voar e vai fazer igual o meu passarinho que, infelizmente, eu abri a gaiola, e ele voou mais ou menos 3 metros, caiu dentro da piscina porque não tem estrutura para voar. Ele não é pardal, ele não nasceu solto. Ele nasceu num criatório. E ele nunca saiu daqui. O mundo dele é desse tamanho. Se você soltar ele daqui, ele morre. Então, essa mesma figura daqui, essa figura daqui, está lhe dizendo uma coisa seguinte: você é nova criatura, amém? Amém? Então você vai morrer se viver do jeito do mundo. Estou lhe dizendo. Você vai morrer emocionalmente. Não é estranho você não conseguir mais andar com certas pessoas no mundo, não? Não é estranho? Não, não é estranho. Você é daqui agora. É estranho se você
tentar, isso vai se dar mal. O que nós fazemos, irmão, ao pregar o evangelho, não é sair do nosso habitat. O que nós fazemos é proclamar para que eles venham para o nosso habitat, nós estamos dentro do nosso habitat. O reino de Deus convida o outro para entrar. Então, aqui dentro desse ambiente, desse ambiente aqui, você é você. Aí você se convive com várias pessoas, isso eu vou falar lá na frente. Você vai ter várias convivências, você vai ter várias lidas, você vai ter várias lutas. Aqui dentro tem luta também. Mas você não vai usar o recurso de fora, porque o recurso de fora não é o recurso daqui de dentro. São duas coisas completamente diferentes. Quando você briga com uma pessoa lá fora, você não precisa se reatar com relacionamento nenhum. O cara não vale nada, ou você não vale nada, sei lá. Aí você, tchau. Vai para um canto e vai para o outro. Você é do reino, você vai ter que ir lá pedir perdão, meu irmão. Você vai ter que ir lá pedir perdão. Você vai ter que consertar. O relacionamento, você é daqui. Então, a linguagem sua e o recurso seu é daqui. Não tem jeito. Você está entendendo, irmão, essa figura aí? Agora, eu vou pedir que você abra João 10, 23 para começar a encerrar. João 10, 23. Jeremias, perdão, pessoal. Jeremias 10, 23. Jeremias 10, 23, perdão. Jeremias 10, 23, ele diz o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Esse é um axioma. Não é do homem o seu caminho. E não é do homem que caminha o dirigir os seus passos. É um axioma. Então, eu vou fazer um fechamento para você, discípulo, andar esse ano. Eu vou fazer um fechamento de alguns pensamentos para você nortear a sua vida esse ano. Você está no reino. Você convive com pessoas do reino. Você aprende do reino. Você se alimenta do reino. Você convive com pessoas do reino. E você tem missão de proclamar o reino. Dentro dessa convivência, 3 coisinhas. A primeira delas eu quero falar sobre o pecado. No reino de Deus não tem lugar para pecado. O reino de Deus não tem lugar para pecado. Não tem lugar para mentira. Não tem lugar para o engano. Não tem lugar para inveja. Não tem lugar para egoísmo. Não tem lugar para o pecado. Você não dá. Naquele ambiente aqui, se eu dissesse que aqui tem lugar para pecado, é a mesma coisa que colocar um agaporne aqui dentro. Agaporne é aquele periquitinho bem coloridinho. Você coloca um agaporne aqui dentro junto com esse canário e o agaporne mata o canário. O agaporne mata qualquer um, mata louro, mata calopsita, mata tudo. Mas é lindo, maravilhoso. Esse aqui é o casal, os passarinhos do amor, é passarinho do amor, né? Que eles são lindos, ficam se beijando, bonitinho. Bota aqui dentro, ele mata o canário. O pecado, ele tem esse problema. Não tem como conviver a vida com o pecado. Não tem. Então, no reino de Deus, nós temos práticas muito claras, porque a gente vive tentado. A gente vai trabalhar, está tentado. A gente vai trabalhar, tem inclinação egoísta. A gente está tentado, tem inclinação de pensar primeiro no meu, primeiro no nosso, primeiro se proteger. A gente tem essa tendência. O evangelho é exatamente o contrário. Ele coloca a gente naquele ambiente já que a gente recebeu o reino, para manifestar Jesus em nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que nós somos entregues à morte, 2 Coríntios 4, 10, para que a vida de Cristo se manifeste na nossa carne mortal. Estou falando as mesmas coisas que vocês já conhecem conscientemente. Eu estou repetindo coisas que vocês já conhecem. Não estou falando de novidades que vocês não conhecem, não. Só que eu estou usando uma figura para poder ficar mais didático. Então, o pecado, ele começa onde? Ele começa lá no seu coração. Porque aqui você vai ter no pecado, você vai ter basicamente o quê? Você tem um ato externo, que é um comportamento. Você tem algo que você pratica.
Dentro deste ato, eu não tenho somente a atitude. Dentro desse ato, eu tenho a intenção, ou a motivação, se você quiser dizer, né? Por exemplo, uma mentira. O sujeito mente com a intenção boa, diz ele. Não, porque aí dá aquela mentira. Ele tem o ato da mentira, a intenção da mentira. Aqui dentro tem o ego. O ego em que sentido? Ele quer fazer alguma coisa para si. Ele não quer perder o emprego. E aqui embaixo, numa coisa mais introjetada, aí tem a atitude espiritual. A atitude espiritual. Espiritual. Que atitude espiritual é essa? Por exemplo, independência. É uma delas. Independência. O egoísmo está aqui, ó, irmão. Egoísmo. O sujeito vai, por exemplo, pessoal, nós vamos para Miguel Calmon. Aí nós vamos fazer uma campanha. Você pode ofertar, ou você pode ajudar, ou você pode chegar para Michael e dizer, eu quero dar. Vamos imaginar essa ideia. Mas você não liga. Não liga assim, negócio de, Michael, vem cá, como é que tá? Você está precisando de quê? Diga sincero. Aí depois você vai para casa e ora. Você não tem que ofertar só porque alguém pediu, não, irmão. Você quer orar. Aí você ora. Que tu queres ser o que oferte e não fala nada e fica quieto. Uma determinada hora, você fala, vou dar um espremedor de fruta. Você tem espremedor de fruta, Cris? De laranja, tem espremedor de laranja? Foi outra coisa que ela botou aí que tá lá. Aí você pega e Deus colocou no seu coração de dar alguma coisa. Esse processo aqui, você passou por todos esses atos aqui. O egoísmo foi confrontado. Você tem uma atitude espiritual de obedecer, não de independência. Você tem uma intenção, eu quero participar, não vou ficar de fora. E você tem um ato, você foi lá, ofertou. Se você pensar esses níveis de esferas aqui, e tudo é assim. Por que a pessoa chegou e sonegou imposto? A gente estava indo para o interior, irmão, tem 3 semanas. Quando passei na curva ali de Irará, em Santanópolis, a polícia me para. Eu estava com o óculos do lado. A polícia me parou, 7h30 da manhã. O óculos na porta. Aí, documento. Bem assim, bem brabo, né? Polícia militar. Documento. Aí eu, pois não? Aí dei os 2 documentos, ele olhou para mim. Aí falou assim, o senhor está sem óculos? Ele olhou para mim que eu estava sem óculos. Aí eu tirei aqui da porta, né? Tirei da porta assim o óculos. Aí eu estava do lado, mas eu já fiz a cirurgia dos 2 olhos, então não preciso usar óculos, né? Aí está aqui o óculos. Vou lhe multar! Gritando comigo. Multou só porque o óculos estava na porta, eu não estava usando. Estou errado? Lá vai eu me defender. Lá vai eu brigar com o cara. Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro. De onde surgiria, não aconteceu de eu brigar, de onde surgiria a minha briga com o cara? Pô, que cara grosso. Esse cara, por que você não... Ou então, espera aí, meu senhor. Que é o comum, né? O pessoal, ele pedia algum dinheiro. Não, dê qualquer coisa aí, vai embora. De onde surgiria o meu pecado? De algum lugar. Ou de uma independência, ou de um egoísmo, ou de uma intenção, mas chegaria no comportamento. Só que é o seguinte, essas coisas acontecem individual. Está todo mundo no trabalho acontecendo, rolando esses negócios de pecado aqui. Não ia ficar fiscalizando ninguém, não. Marido e esposa ficar fiscalizando ninguém. As coisas acontecem individual. E do reino de Deus, nessa gaiolinha aqui, nesse universo em que você vive, saiba disso, querido. Se você fizer concessão ao pecado, ele aumenta de tamanho. Ele aumenta de tamanho. Você começa materialista, passa para ansioso, depois passa para avarento. É assim que funciona. Você vai de um nível para outro. E esse é que é o problema. Você começa olhando as meninas, vai para a pornografia, vai para a masturbação e depois vai para o ato físico afetivo. Você vai assim, aquela degrau. Porque a Bíblia diz, um abismo chamou um abismo ao ruído das suas catadupas. Está escrito isso. Então, com pecado, no reino de Deus não funciona. Não funciona. A segunda coisa que a Bíblia também vai nos falar é não ameis o mundo. O mundo, queridos, é terra de ninguém. Cada um usa as armas que sabe. Os filhos das trevas, diz Lucas 19, são mais prudentes em sua geração que os filhos da luz. Então, aqui que eu quero te dizer
dentro desse ambiente que eu tirei o peixinho beta e botei do lado de fora. Você é filho de Deus. Você é regido pelo reino que você recebeu. As leis humanas você obedece porque a Bíblia manda você obedecer. Mas você está acima delas. Você pertence a um reino eterno. Então você, médico não dá decreto para você. Governo não impõe nada sobre você. Porque você está acima, você obedece porque você quer glorificar a Deus com a sua obediência. Não é uma obediência de servo do Estado. Você tem uma obediência a Cristo e por isso obedece o Estado. É assim que funciona. Por isso que a Bíblia fala lá em Romanos 13, nós obedecemos por causa da consciência. Consciência para com Deus. Então você não vai dar um agrado ao guarda, porque por causa de Deus. Não é por causa do guarda, nem por causa do dinheiro, nem por causa da multa. É por causa do Senhor. Então a gente está sempre acima dessa esfera terrena. Sempre acima da esfera temporal. Por essa razão é que você não pode ficar ansioso, meu irmão. Você não pode ficar ansioso. Mas fica. Sim, mas eu tenho que pregar. Não estejais ansiosos por coisa alguma, irmão. Por quê? Porque você não está vivendo nas regras desse reino. Porque se você viver nas regras desse reino, recomendo você ficar ansioso. Agora também trabalhe dobrado. Não considere ninguém. Não dê dinheiro a ninguém. Você não vai viver assim. Você está no reino. Então, no reino de Deus, o que é que funciona? Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando dos seus filhos. Esse canário não me conhece, irmão. Por mais que um dia ele venha, me conhece. Não existe isso. Canário não fala comigo, irmão. Canário não fala. Esse canário até nem canta tanto. Ele está aprendendo a cantar, né? Está aprendendo a cantar. Canário lindo, maravilhoso. Ganhei de presente. Perfeito. Qual é o relacionamento que eu tenho com ele? Oh, meu Deus do céu. Deus tem um relacionamento conosco de pai cuidando dos seus filhos. Se eu cuido dos canários, eu cuido do... Que dirá Deus cuidando de cada um de nós? Então, nós, no reino de Deus, vivemos do reino, nós vivemos dele. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, você se livra da ansiedade se você entender. Não se livra da ansiedade se você tomar remédio. Você se livra da ansiedade se você entender que no ambiente do reino, Deus cuida de todo mundo. Deus cuida de todo mundo. E cuida mesmo. Se você crê nisso, Ele cuida. Se você não crê, Ele cuida. Se você não crê, Ele cuida de você do mesmo jeito. Filho teimoso deixa de ser filho? Você de vez em quando dá umas palmadas na sua filha? Pode estar chateado com ela, mas a sua filha do mesmo jeito. Então não tem jeito. Qualquer que seja o filho, continua sendo filho. Ele não perde a filiação. Então Deus está cuidando de cada um de nós. Mas por último, eu queria que a gente lesse, conclusivamente, o texto de Filipenses 2. E eu queria falar um pouquinho sobre o amor. Filipenses 2, verso 1 em diante. Filipenses 2, 1 em diante. Diz aqui o texto: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, ou seja, se existe isso, complete a minha alegria para que sintam o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Queridos, eu queria falar, então já falei, estando no reino, sobre a realidade do pecado, a realidade do mundo. O mundo tem suas regras. Se você não confiar em Deus, viver dentro do reino de Deus, confiando em Deus, sendo competente, claro, estudando, claro, você faz tudo isso. Mas a diferença é que o Senhor te abençoa e o Senhor
cuida de você. Essa é a diferença essencial. Nunca vai mudar. Deus está cuidando. Aí agora, a terceira e última coisa. Qual é a linguagem do reino de Deus? A linguagem do reino de Deus é o amor. A Bíblia diz em Colossenses 3 que é para preservar o vínculo do amor. O vínculo da perfeição é o amor, perdão. O vínculo da perfeição é o amor. E esse texto fala de uma coisa interessante que eu queria colocar para os irmãos. Com o passar do tempo, a gente se relaciona com as pessoas, seja marido, esposa, seja irmãos, como eu falei brincando aqui, qual é a conexão que não tem doido? Levanta a mão. Você vai convivendo com as pessoas e você vai colocando rótulos de quem é cada pessoa. Porque é convívio, o convívio é natural, você vai dizendo quem a pessoa é, você já imagina que a pessoa seja, e você então coloca aquele, fulano é assim, fulano é assado. Eu queria que a gente entendesse uma coisa que o reino de Deus pede de cada um de nós. O reino de Deus, quando Jesus nos chamou, há anos atrás, eu não era isso que eu sou hoje. Eu não era. Eu era outra pessoa completamente diferente. Você que foi chamado do jeito que foi chamado, você não era isso. Jesus te chamou, você era aquela tranqueira que ele chamou. E Jesus começou a trabalhar em você através do Espírito Santo e foi mudando você, mudando cada um de nós. É assim que Deus faz. Ele chama a pessoa como é, mas ele leva a pessoa para o que ele é. Então há um processo de transformação para ser segundo Cristo, esse processo. Então o que acontece? Quando a gente começa a conviver uns com os outros, a gente começa a dizer, não, Cláudio é muito assim. Não, Luzerne é muito assado. Ah, porque Lucas é assim. Ah, porque Sócrates é... Aí você começa a dizer como é que o outro é. Irmão, deixa eu dizer, isso é um pensamento carnal. Isso é um pensamento mundano. É como você tirar o passarinho e jogar fora da gaiola. Vai morrer. Você sabe por quê? As pessoas começam a enjoar dos outros. Não é porque os outros são chatos. É porque a pessoa que está enjoando, ela perdeu de viver o reino de Deus. O reino de Deus não é para a gente exigir dos outros. O reino de Deus é para a gente dar para os outros. Como é que você vai curar alguém? Chamando para a pessoa e dizendo assim, você tem que mudar que você está errado nisso. Irmão, esquece isso. Os médicos que estão aqui sabem disso. Passam medicamento para os pacientes tomam, segue ipsiliter a receita. Segue quem quer, meu irmão. É voluntário. O médico passa a receita e segue voluntário. Não existe nenhuma pessoa que você diga onde ela está errada e ela conserte aquilo que está errado só porque soube que está errado. Isso é uma teoria errada. Dentista também é assim. Você vai no dentista, aí o dentista faz exame bucal, tira aquela chapa periférica e diz assim, você está com 7 cáries, você está com 3 restaurações, você está com não sei o que, e diz aquele negócio. Aí você fala, rapaz, aí sai de lá e fala assim, rapaz, estou precisando do dentista. O sujeito sai do dentista e diz, estou precisando do dentista, porque tem tanta cárie ou tanta coisa para fazer, ou uma restauração, ele apenas viu o que tem, aí ele vai decidir se vai fazer e quando vai fazer. Demora de fazer. Se eu perguntasse aqui, quem fez uma limpeza geral esse ano de 2018? Muita gente, é bom fazer, mas fez? Não fez. Então, o fato de você mostrar para a pessoa o erro dela, não significa nada. Agora, amar a pessoa significa muito. Você quer que alguém seja transformado? Ame essa pessoa. Você quer que alguém mude? Alguém que precisa, por exemplo, abandonar algum tipo de amarra na sua vida. Ela pensa que ela é muito burra. Isso é muito comum. Eu não sou nada. Eu nunca imaginei. Várias vezes eu visito as pessoas, a pessoa diz assim, você na minha casa, eu não sou digno. Não sou digno? O que sou eu? Não sou digno, você entra na minha casa. Então tem alguma coisa ali na mente daquela pessoa que eu nunca sabia. De repente a pessoa diz um negócio desse e fala, rapaz, como eu descobri isso? Na verdade, não se trata de descobrir. Eu fui amar e a pessoa ganhou confiança para soltar aquele pensamento bobo sem necessidade. Ou seja, o vínculo que nos liga o combustível que move a igreja é o amor, queridos. Então, não adianta a gente falar em comportamento, a gente tem que falar em amor. Não adianta falar em quem tá errado. Não adianta falar isso. Tem que falar em amor. A gente tem aqui convivendo, quando a gente está muito perto um do outro, a gente começa a ver os erros do outro mesmo. E o que a gente faz? Rotula. Isto é receber o reino e viver fora do reino. A gente tem que entender que a gente está perto, é um privilégio estar perto, irmão. Só está perto quem tem confiança. Se ele abriu a porta da proximidade, então você tem uma responsabilidade triplicada agora de ser fiel.
Daí o que você conhece da pessoa, não tem que ficar falando. Não tem que ficar comentando. Aquilo da intimidade, menos ainda. Menos ainda. A pessoa honrou você, lhe demonstrando a sua intimidade, alguma coisa muito íntima. Você foi honrado. Então, você observe que o pensamento é sempre positivo, sempre invertido. Poxa, então eu tenho dívida de amor com a pessoa que me honrou. Então nunca é, ele está assim, ele é assado, você está na casa, a esposa trata de um jeito assim, olha como ele trata ele, rapaz, eu fiquei escandalizado, a gente teve aquele encontro de casais, você viu, como a mulher trata, isso não existe, isso está errado, isso é pecado. A gente tem uma marcha, tem um ritmo para andar, e esse ritmo é sempre pensar, e algo que eu sempre digo, irmão, é pensar que cada pessoa é Deus. Exatamente assim. Cada pessoa é Deus. A Bíblia diz, quem não ama ao seu irmão, a quem vê, como amará a Deus a quem não vê? Cada pessoa é Deus. Então eu falo assim, eu vou amar a Deus. Cadê Deus? Não sei. Aí Deus aqui. Aí, então eu vou lá e trato Samara da melhor maneira. Valorizo, considero, honro, cumprimento. Chego aqui na celebração, tento falar com todo mundo. Que o negócio de tocar eu não estou conseguindo. Mas termino o ensaio, venho para cá para valorizar cada pessoa, porque Deus está sentado nas cadeiras. Deus está sentado nas cadeiras. E essa linguagem do amor não é uma opção, é a única opção no reino de Deus. O reino de Deus não tem outra linguagem. A linguagem não é ir para culto, a linguagem não é fazer grandes obras, é construir grandes templos. A linguagem da igreja é a linguagem do amor. Por isso, cada pessoa, irmão, quando você conhecer alguém, uma dicasinha, quando você conhecer alguém, e você estiver incomodado com essa pessoa, preste atenção, eu vou lhe dar esse ensino. Se você estiver incomodado com alguém, se aproxime dele. Porque se você está incomodado com alguém, é porque você está com problema. Por que você está incomodado? A pessoa está do lado de lá, você está incomodado. Por que está incomodado? Com a roupa da pessoa. Eu estou incomodado com a roupa da pessoa. Então se aproxime da pessoa para ver se é sensualidade ou não. Simples assim. Você se incomodar com a roupa da pessoa. Mas a pessoa então nesse particular, nós temos essas três dinâmicas. Nós fomos chamados, recebemos um reino. Ou nós vivemos dentro desse ambiente do reino, ou nós morremos. E se vamos viver dentro do ambiente do reino, nós temos que vigiar as três coisas fundamentais. O pecado você não pode permitir pecado. Dá um conselho para os casais. Eu vejo muitos falarem isso, não sei se fazem. Nós decidimos que não vamos dormir brigado um com o outro. Uma decisão que você toma, não vamos dormir brigado um com o outro. Não vamos. Nós decidimos isso. O que é que faz no outro dia que tiver que trabalhar, mas tiver uma conversa para ter, vai até 3 da manhã. Aí você fala, mas meu Deus, exatamente. E aí acorda bocejando. E vai trabalhar bocejando e passa o dia todo lembrando que não vale a pena brigar. Porque se brigar, vai conversar até tarde. Não tem jeito, vai ter hora para se reconciliar. Então, coisinhas desse tipo assim, né? Nunca bater em seu filho com raiva. Nunca! Você ficou com raiva do que ele fez? Então não toque no seu filho. Não fale com ele, nunca! Porque se você trouxer o seu sentimento, você não está mais corrigindo o ato dele, você está descarregando nele alguma coisa sua. Então, coisas pequenas assim, pecado não vai entrar na minha casa. Eu não vou botar determinado tipo de filme que na minha sala aparece um casal fazendo sexo. Eu não coloco, e proíbo colocar, pronto. Você vai começando a cortar as coisas que elas são ervas daninhas que vão trazendo sementes danosas. Então, é um pecado. O mundo, você hoje tem que entregar a sua confiança toda, depositar hoje toda a sua confiança em Deus, porque você está no ambiente do reino. E no ambiente do reino, Deus cuida de todo mundo de verdade. E a terceira e última coisa, o amor. Nós fomos chamados para amar e é um compromisso inarredável, inadiável, intransferível. É um compromisso com o próprio Deus. Amém, queridos? Eu queria que nesse momento você curvasse a sua fronte, nesse momento. Curvasse a sua fronte, não precisa nem fechar os seus olhos. Mas se você começasse a meditar no que você ouviu ao longo desse pequeno tempo que a gente teve aqui, eu queria que você meditasse, pensasse um pouco sobre
sobre o seu zelo no reino de Deus. O Senhor governa a sua vida. Ele governa mesmo? Você conhece a vontade de Deus descrita na palavra? Pense nas coisas que você hoje vai dizer: Senhor, eu vou me livrar disso. Não está legal isso aí, está errado. O Senhor falou comigo e eu vou me livrar disso. Vou jogar fora, não vou mais ficar de papinho com essa menina, não vou ficar. Hoje, sobre o amor, você ama com acepção de pessoas? Você, quando olha uma pessoa, você vê que é Deus lhe dando a chance de amar aquela pessoa? É o próprio Deus aparecendo na sua frente? Através de uma pessoa que é semelhança dele, filho dele? E sobre a ansiedade, sobre a preocupação. Você pode hoje confiar totalmente que Deus cuida de você. Essa semana eu conversei com uma pessoa, deu uma orientação simples. Simples, a pessoa foi lá em casa, conversou. Na segunda-feira, hoje me mandou um zap com aquilo que eu conversei, cumprido e realizado, e ela feliz. O reino de Deus é Deus se movendo em sua direção, cuidando de você, e você grato, feliz, para viver em amor. Queria que nessa hora, eu vou orar por você agora, vou orar por cada um de nós. Eu queria que você consertasse alguma coisa no seu coração, mas todos aqui precisam consertar com relação ao amor. Amar sem acepção de pessoas, amar sem julgar, amar sem rotular ninguém. Isso é um processo? É, mas hoje a gente vai colocar isso diante de Deus. Vamos orar nesse momento, sentados mesmo, eu vou orar nesse momento. Coloca a mão no seu coração se você tem algo a consertar, algo a entregar, algo a consagrar ao Senhor. É algo entre você e Deus. Pai bendito, nós estamos aqui esta noite, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor disse que nós valemos mais do que esses passarinhos. Aleluia. O Senhor que disse: não valeis mais do que eles. Ó Jesus, quando tu olhas um passarinho, tu sabes quem nós somos. Senhor, eu te louvo porque tudo nos ensina que o Senhor nos ama. Ó, esse peixe, esse passarinho, essa noite aqui, o Senhor nos ensina que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor se preocupa conosco, que o Senhor nos chamou para o reino e nos deu o reino, e nós vivemos em Ti, nós vivemos para Ti. Nós queremos essa noite, Senhor, apresentar-Te os nossos corações. Nós precisamos de conserto. Os Teus filhos estão com a mão no coração, nós estamos com a mão no coração agora, pedindo: Senhor, arranca toda a maldade, arranca toda a independência, arranca toda a falta de confiança, a incredulidade, o egoísmo, arranca a independência, Senhor, arranca de mim, do nosso coração, Senhor. Ô, Senhor, toda a inveja, todo o amor, Senhor, amor mundano, fingido, que o Senhor falou: não seja fingido o amor. Senhor, nós queremos de fato viver o reino e viver saudavelmente. Nós queremos ter saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, saúde relacional. E pedimos, Senhor, que o Senhor cure os corações. Cada coração aqui agora, meu Deus, aqueles que estão determinados a largar, a abandonar algum pecado, alguma maledicência, algum criticismo, algum vício, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, determinados pela palavra a fazer isto, Senhor, fortalece-os esta noite. Envia o teu poder para dar-lhes força, meu Deus, para que eles possam de fato, Senhor, viver como a tua palavra os convoca, buscando
o reino em primeiro lugar. Nós estamos aqui gratos ao Senhor por essa noite e pedimos que assim seja em nome de Jesus. Amém. Medite aí mais um minutinho naquilo que você orou e faça a sua oração silenciosa. Aleluia, glória a Deus. Gostaria que ficasse de pé aqui, Maiane e Rômulo estão presentes, não? Não, né? Perfeito. Sábado nós